E a gente aqui... O Dani me falou uma frase no meio da palestra que me chamou bem a atenção, que foi o nosso momento de gastar dinheiro para comprar tempo, né? E eu conectei com meu filho de 3, 4 anos, que eu fui descobrir agora que ele é geração alfa. E eu fico assustado imaginando, o menino assiste uns 4 episódios diferentes de Netflix e YouTube entre 7h30 e 8 da manhã. E ele é a geração alfa, e acho que esse é um tema de consumir conteúdo de maneira exponencial, o tempo, que acho que está super em voga para a gente. Só para a gente dar uma contextualizada, a gente está falando da geração Z. Você está falando que depois de 2010... 2010 para frente é a alfa, que a Z a gente já vai ver e vai discutir aqui um impacto absurdo no consumo. E para quem tem filho, sobrinho, etc., com 4 anos, é assustador a falta de paciência em lidar com interrupções e principalmente a exponencialidade de opções, em ser muito mais protagonista da escolha daquilo que ele está vendo. Né? Tem um dado super interessante, né, falando da geração Z, JP, enquanto o pessoal faz a transição. A gente, né, a internet comercial foi inaugurada lá em 94 por Tim Berners-Lee, então a gente passou por várias fases, né, na internet. E a gente está numa fase hoje, que é uma fase super interessante, porque essa geração Z, ela não está só gastando dinheiro na internet. Ela é uma geração que também está ganhando dinheiro produzindo conteúdo. Exato. De uma maneira extremamente, acho que protagonista. Hoje a gente coloca, entende não era nem mais um youtuber, né? Um broadcaster em todos os sentidos, transmitindo jogo e concorrência, e você assiste jogo, a gente futebol. Futebol em qual plataforma? 10 plataformas, e vê e comenta, enfim, é extremamente... Legal, legal. E uma destas ferramentas, pessoal, uma destas plataformas que está permitindo os creators a criar conteúdos relevantes, né? A gerar valor para a sua audiência, a monetizar, é o Twitch. O Fórum do E-Commerce Brasil, ele existe desde 2009, né? A gente está indo para a terceira opção. Por incrível que pareça, quando a gente teve o Fórum de 2009, essa plataforma, ela não existia. Twitch é uma ferramenta de 2011. Então, se você, né, ficou lá no gelo nos últimos 10 anos e acordou agora, né, você vai ser apresentado a um grande fenômeno que está acontecendo hoje na internet, que é o Twitch. Sem dúvida. Vamos lá anunciar ela? Sem dúvida, esperando. Pessoal, pela primeira vez no palco do E-Commerce Brasil, para falar sobre os hábitos de consumo dessa geração Z e as comunidades na Twitch, ela que tem uma sólida carreira de mais de 20 anos na indústria, entretenimento, é graduada em marketing, tem um MBA pela FIA, liderou e implementou estratégias de marketing para crescimento e expansão de várias empresas no setor de games, no Brasil e na América Latina. Anadege Freitas, seja bem-vindo, o palco é todo seu. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Arrebenta, viu? Oi, boa tarde. Nossa, que honra, eu nem acredito que eu fiz tudo isso. Aliás, eu acho que eu não fiz. Não, muito obrigada, assim, eu estou muito feliz de estar aqui representando um time, uma empresa que já existe aí há um certo tempo. O mercado, enfim, de tecnologia muda muito e eu estou aprendendo junto com vocês, junto com a empresa. Tem sido uma jornada muito bacana. Bom, sou a Ana, sou diretora de conteúdo e parcerias da Twitch. E vai ser um prazer falar com vocês hoje sobre a nossa principal audiência, que é a geração Z, né? Mas antes da gente falar um pouco sobre a nossa audiência, eu queria voltar um pouquinho, uns passos um pouco atrás, porque provavelmente muitos de vocês ainda não conhecem ou talvez não estão familiarizados do que é a Twitch. Eu acho que isso é muito importante para a gente falar um pouco sobre a audiência. Bom, a Twitch, para quem não conhece,
é um serviço interativo de live stream, né, de diversos gêneros. E a gente está falando, quando você acessa a Twitch, você encontra mais de 2,5 milhões de pessoas. Aliás, pessoas não, fãs engajados a todo momento, discutindo, falando sobre diversos assuntos. É incrível, isso tudo com conteúdo totalmente ao vivo. A gente está falando de um engajamento inigualável. O ano passado foram 1,3 trilhões de minutos assistidos globalmente. É muita coisa. Só para colocar para vocês em perspectiva o que seria assistir todo esse conteúdo, né? A gente está falando que teríamos que usar 2,5 milhões de horas do nosso dia para assistir esse conteúdo. É muito tempo, é muita coisa. E o Brasil foi o terceiro maior mercado em termos de crescimento o ano passado em horas assistidas. A gente está falando de um conteúdo live stream, não somente um conteúdo que as pessoas assistem, diferentemente, provavelmente, alguns de vocês aí, que é da minha geração também, a gente costumava assistir bastante televisão, né? A gente gostava de assistir muita televisão e era um conteúdo mais estático. Não, nesse caso, hoje em dia, a nossa audiência, ela não quer somente assistir o conteúdo, ela quer fazer parte desse conteúdo, ela quer comentar, ela quer, enfim, discutir, quer mostrar a sua opinião, quer expressar. E isso acontece através do nosso chat. A gente está falando de mais de 200 milhões de mensagens, na média, aí enviadas por dia no nosso chat. É muita coisa. A gente está falando de uma audiência, aí que 75% da nossa audiência é uma audiência milênios e geração Z, né? Então, a gente está falando aí 16 a 34 anos. E essa audiência, ela cresceu já com os games, é muito natural para eles os games, é muito natural para eles essa questão de social media, de geração de conteúdo. Então, tudo que está acontecendo na Twitch é muito fluido para essa geração. Provavelmente, muitos de vocês, talvez até se acessar e entrar na Twitch e assistir o conteúdo, vai se sentir engajado, vai gostar. Mas muitas vezes, no primeiro momento, pode falar, nossa, mas como as pessoas comentam, o chat, ele rola muito rápido. É incrível isso. Às vezes você fala, eu não consigo nem ler isso aqui, como é que essa garotada está fazendo isso? É porque é muito natural para eles essa linguagem. Então, bom, vamos lá, vai. A gente fala que a Twitch é jovem, que a Twitch é sobre conteúdo de live stream. A gente fala que a Twitch é um conteúdo interativo, né? E o que faz a Twitch, né? O que faz? Qual é a mágica que faz a Twitch ser a Twitch de verdade mesmo? Qual é esse segredo? Qual é esse tempero aí um pouco do sucesso? E eu acho que o grande cerne da questão aqui, que eu acho que faz todo sentido para essa geração Z, é sobre comunidade. E isso a gente vê que cada vez mais esse senso de comunidade é uma coisa que faz parte da nossa vida, mas ela ganha cada vez mais relevância, né? Hoje em dia, você quer pertencer a uma comunidade, né? Você quer encontrar pessoas que dividem as mesmas paixões e que dividem também os mesmos propósitos, as mesmas formas de pensar. E acho que o grande segredo da Twitch é exatamente esse. Você vê streamers, por exemplo, um Gaules, né? O Gaules é um dos maiores streamers, é brasileiro, é um dos maiores streamers do mundo. No mês de maio, ele reuniu 750 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo uma live stream, que foi uma final de um torneio de Counter-Strike. Essa foi uma das maiores lives que existiu aqui no Brasil. Se a gente fosse colocar isso, daria para preencher, por exemplo, 3 Maracanãs. E 3 Maracanãs cheios de pessoas jovens brasileiras falando em português. Não estamos nem falando que, por exemplo, em outros mercados, né, normalmente quem fala espanhol, outros países, você tem diversos outros países que falam a língua espanhola. No caso do Brasil, não. Então, a nossa comunidade é uma comunidade puramente brasileira, com alto nível de engajamento. E isso é incrível, ver essa grande festa dessa comunidade. Isso não foi criado da noite para o dia. Isso foi construído junto com o Criador. Isso foi construído junto com essa comunidade. Bom,
a Twitch é sobre dividir paixões, né? E quando a gente fala sobre dividir paixões, não é só sobre dividir paixões sobre games. Claro que a nossa maior parte, a nossa audiência maior, ela vem dos games, sim, mas a gente vê um crescimento muito grande em conteúdos não gaming, que a gente chama, né? Então, em conteúdos como esportes, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar também um pouco sobre Casimiro, por exemplo, né? Enfim, tem diversos outros grandes nomes, tem Cid Cidoso, que faz IRL, que sai por aí nas ruas mostrando o que está rolando, fazendo viagens. Então, a gente vê esse crescimento desses conteúdos que não são somente conectados a games, né? Mas que traz todo o entorno em volta dessa comunidade. A gente está falando, ano passado, a América Latina cresceu cerca de 74% na sua audiência em conteúdos não games, ano contra ano. Então, a gente vê esse interesse dessa comunidade. E quando a gente fala em comunidade, a gente fala, não tem como não falar dos streamers, né? Esses streamers, eles não são somente criadores de conteúdo, eles são como celebridades para essas comunidades. Eles têm um poder de influência, eles têm uma voz com essas comunidades que é muito forte. As conexões são conexões reais, elas são conexões de grande influência. A gente fez uma pesquisa recentemente com a nossa audiência e entendeu que, na realidade, a audiência da Twitch enxerga a sua comunidade como uma expansão dos seus amigos, do seu círculo de amigos. E isso reflete unicamente quando a gente vai falar, sei lá, de funil de venda, né? Quando a gente fala de conversão, por exemplo, né? Na influência, quando, por exemplo, algum criador de conteúdo fala sobre algum produto, conversa sobre alguma experiência positiva, o fator que isso traz de relevância para aquela comunidade e traz para a conversão, por exemplo, em termos de resultado, é muito grande, como a gente vê aqui nos números. Bom, e aí falando sobre conectividade, né, realmente sobre essa relação de você enxergar a sua comunidade como expansão do seu relacionamento, do seu círculo de amigos, a gente vê que com essa conectividade crescendo, cada vez mais esse conteúdo sendo mais engajante, as pessoas comentando, as pessoas fazendo parte sobre esse conteúdo, a gente vê que isso gera cada vez mais conexão, gera cada vez mais autenticidade, né? Gera um vínculo de confiança entre essa comunidade e esse criador de conteúdo. E é isso que é importante, toda vez que a gente fala, por exemplo, em uma ação com marcas, né, toda vez que a gente fala em alguma ação que faça sentido, né, para essa comunidade, realmente tem que ser autêntico e tem que realmente ressoar para essa comunidade. Elas têm que sentir que realmente aquilo é real, que aquilo faz sentido para ela. Então, os criadores, os nossos espectadores da Twitch, né, eles são realmente super sociais. Eles gostam de compartilhar as suas compras, as suas escolhas, os seus reviews. Contem com uma comunidade extremamente engajada e que tem um grande poder, uma grande voz. É exatamente isso que é a nossa audiência. É uma audiência que gosta muito de usar produtos novos, é um early adopter, então gosta de entender ou de ser os primeiros a experimentarem, os primeiros a falarem sobre um tema. Acho que é uma grande oportunidade para aproveitar sobre isso dessa audiência. E a gente vê que é uma audiência extremamente digital, que, na realidade, já cresceu nesse mundo de e-commerce. Para eles não é novidade, né? Muita gente mudou o seu hábito de consumo com a pandemia e comprou mais pela internet. Nesse caso, essa geração já estava fazendo isso há muito tempo. É normal para eles entrarem num site, por exemplo, acessarem um site e buscar preços, ou fazer pesquisas de compra, programar suas compras, acessar um aplicativo, fazer o download do aplicativo. Isso é muito, muito comum para eles. É muito natural.
Só para mostrar para vocês um pouco de como a gente torna o nosso ambiente da Twitch, né, na forma do comércio, né, como ele é nativo para a nossa comunidade, para a nossa audiência. As formas que a gente hoje tem dentro de comercialização, né, para a nossa audiência, através de bits. Então, essa comunidade ela consegue comprar emotes, por exemplo, consegue monetizar esses emotes, né, no sentido de utilizar isso e dar mais voz no chat. Então, isso é muito comum para eles. Subs. Isso é muito legal, porque, na realidade, a nossa audiência ela não enxerga, por exemplo, o criador de conteúdo somente como um criador em si. Na realidade, ele quer fazer parte, ele quer apoiar financeiramente esse criador. E aí, por isso que a gente tem os subs, né? Então, essa comunidade, ela compra subs, né? Ela dá subs para o criador de conteúdo e, muitas vezes, também, ela distribui para aquela comunidade. Se vocês entrarem, por exemplo, numa live de qualquer um dos nossos criadores, você vai ver, fulano deu 15 subs para aquela comunidade. Distribui entre aquela comunidade, aqueles subs, que dá benefícios, e isso é algo que o próprio criador cria dentro da sua comunidade. E além disso, isso ajuda mais, né, o criador de conteúdo a poder viver e ser 100% da sua vida um streamer, por exemplo. Além também disso, anúncios. Uma forma que a nossa audiência enxerga anúncios é algo um pouco diferente. Na realidade, ela vê um anúncio como uma forma extremamente positiva, porque, na realidade, esse anúncio está ajudando a minha comunidade a ela se manter viva, a ela crescer, e eu estou ajudando o meu criador de conteúdo, né, a quem eu sigo, a quem eu faço parte dessa comunidade, a se sustentar, a conseguir o seu sucesso. Então, muitas vezes, quando eles começam a ver, por exemplo, um afiliado que vira parceiro, que começa a ter esse momento, as pessoas, as comunidades, elas celebram esse momento. É um grande momento para essa comunidade. Da mesma forma, também, quando acontecem com anúncios, né, com ações específicas de marketing, com esses criadores de conteúdo, com grandes empresas. É incrível ver, porque o criador ele se sente lisonjeado de fazer parte desse momento junto com as marcas, e a própria comunidade celebra esse grande momento também com os criadores. Então, você vê que, na realidade, é um ciclo extremamente positivo. As pessoas não enxergam publicidade, vou mudar de canal, como a gente antigamente fazia com TV. Muito pelo contrário, né? É algo que celebra essa comunidade. Bom, enfim, então acho que algumas oportunidades que existem aí dentro do ecossistema, realmente essa questão de anúncio, de patrocínios e integrações, cada vez mais marcas que façam sentido, que ressoem para essas comunidades, que tragam valor para essas comunidades, são extremamente bem-vindas e são extremamente abertas aí para fazer esses patrocínios e essas integrações. E também construir comunidades. Vamos supor, se tem alguma marca, alguma empresa que queira começar a criar conteúdo e queira começar a criar uma conexão e criar uma comunidade em volta, também é super bem-vinda também na Twitch. Bom, e falando um pouco sobre geração Z, apesar que já estávamos falando bastante até agora, porque a gente está falando sobre a comunidade e sobre quem está na Twitch, óbvio, né? Bom, são 2,5 bilhões de pessoas, né, que já estão, na realidade, com esse mundo pós-pandêmico, como ganhou relevância essa geração, né? E como vai ganhar muito mais, né? A gente tem até um levantamento que, na realidade, essa geração ela vai fazer uma grande mudança, não somente na forma de comunicação, mas também social, também, a forma como ela enxerga o mundo. A gente fala que, atualmente, a geração Z ela ganha 7 trilhões de dólares, eu ia falar de dinheiros, 7 trilhões de dólares. E em 2025, passa para 14 trilhões, e em 2030, 33 trilhões. Isso representa cerca de 27% da economia mundial. Então, essa geração
cada vez mais vai ganhar mais relevância financeira, cada vez vai ganhar mais relevância em sua voz. E eu acho que a forma que eles enxergam o mundo, eles saem um pouco dessa questão de amplificação social individualizada para esse conceito mais de comunidade. Né? E é exatamente isso, nesse ponto dessa mudança, essa transformação, e até mesmo nesse momento de inflexão, né, de mídia que a gente vive hoje, que eu acho que é uma das grandes oportunidades para as empresas, para as marcas se conectarem com essa geração e criar um relacionamento duradouro, que perdure por toda a vida dessa geração. Acho que é muito importante entender e conseguir se comunicar com ela. A gente está falando que, assim, claro, né, falar, precisa entender, não é tão fácil assim essa tarefa, né? Porque você precisa encontrar, saber exatamente quais são as regras do jogo, né? A partir do momento que você acerta o ponto, como conversar com essa comunidade, ou como falar com essa comunidade, tudo fica mais fácil. E essa relação que as marcas vão ter, vão ser muito mais duradouras e vão ser muito melhores, né? Muito mais frutíferas. A gente está falando que as marcas, elas precisam... A forma que a gente enxerga na Twitch a geração Z é uma mudança de conceito de mindset, né? Ela sai do estabelecido e vai para o totalmente autêntico. Essa geração, como é que ela enxerga o conteúdo de live stream? Ela enxerga que, na realidade, mesmo às vezes não sendo um conteúdo extremamente rebuscado, não sendo um conteúdo extremamente polido, na realidade, aquilo mostra autenticidade. Aquilo mostra o que realmente aquele streamer é. Né? E essa é a graça, essa é a beleza, na realidade, da live stream. Você ser realmente quem você é, você ser autêntico. 75% da nossa audiência enxerga isso de uma forma extremamente positiva e vê que isso realmente tem um grande valor para ela, que ela realmente acredita naquele conteúdo. A gente está falando de uma forma fluida, né, de uma comunicação que existe não somente entre o criador de conteúdo com a sua massa da audiência, mas ela acontece de volta. É uma troca que essa comunidade faz, né? Realmente é você fazer parte de algo. E essa comunidade, essa comunicação fluida faz a diferença também para essa geração. A gente fala de um ambiente inclusivo. Na verdade, essa nova geração, ela sai um pouco desse conceito do exclusivo, e ela quer cada vez mais ir para o lugar onde artes, esportes, conteúdos, seja aberto para todos, esteja disponível para todos, não importa a sua classe social, não importa onde você está, em que lugar do mundo você está, que língua que você fala, é aberto a todos, né? A gente fala de um ambiente colaborativo, onde as pessoas realmente se conversam, né? Fazem parte daquele conteúdo. É como, por exemplo, assistir um jogo de futebol, né? Ou, por exemplo, assistir muitas vezes eu acho que vocês devem ter assistido, a gente chama de second screen, né? Onde a pessoa conversa com a audiência sobre algo que ela está assistindo na televisão. E isso é como se fosse o meu amigo sentado do meu lado no sofá, falando sobre um assunto que é muito legal. E, além disso, eu vejo uma comunidade conversando, caindo um monte de mensagens no chat. Então, é como se você imagina você sentado no sofá da sua casa, com um monte de amigos, conversando sobre o mesmo assunto, não importa aonde você está, mas que vocês têm os mesmos interesses e as mesmas paixões, né? E, além disso, o propósito, né? Eles querem fazer parte, eles veem nessa questão do live stream, essa questão do propósito, de como isso muda a vida. Na verdade, o game, né? Como os games mudou a vida de muita gente, de muitos atletas, de muitos criadores de conteúdo, de muita gente que estuda sobre games. E, fora isso, outras coisas que elas criam esse conteúdo. Então, ela vê realmente um valor, um propósito naquele conteúdo que ela está assistindo. Não é somente... Existe uma história bonita, um storytelling por trás, que realmente faz sentido no coração dessa audiência. Enfim, para a gente falar um pouco sobre essa geração Z, acho que o ponto principal aí, como prioridade,
né, para nós, aí, o que a gente olha todos os dias na Twitch. A gente está lá na Twitch exatamente pensando como criar novas formas, novas ferramentas, onde essas comunidades estejam cada vez mais engajadas, estejam mais presentes aí na vida desses criadores, né, e que essas comunidades se tornem cada vez mais amplas e mais fortes, né. Considere a comunidade como prioridade, é um ponto principal. A gente usa lá todo dia isso, e eu acho que as marcas também podem se beneficiar disso também. Entenda os valores e os comportamentos dessa audiência. É muito importante a gente saber o que essa audiência pensa. É importante ir para o interativo, para o alto engajamento. Eles querem falar, eles não querem só assistir um conteúdo, eles querem se comunicar. E crie parcerias que realmente ressoem, né? Toda vez que uma marca chega para nós lá na Twitch, quer fazer alguma coisa, a gente pensa sempre o que essa marca traz de valor para essa comunidade, né? E a gente sempre busca ajudar as empresas a como criar coisas que realmente sejam relevantes e ressoem naquela comunidade. Faça a diferença e gere essa conversa muito positiva. Bom, vou colocar aqui 2 cases, na realidade, para vocês entenderem um pouco que é a loucura que essa comunidade é, tá bom? Oh, meu Deus do céu, para! Vocês viram? Vocês viram? Obrigada, Banco Next, por estes 20 subs de presente. Olá! Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Para comemorar esse meu aniversário de 24 anos, eu não estou sozinha. Aqui no aplicativo do Next a gente tem várias funções. Você pode selecionar para ver seu extrato, para mandar Pix, para fazer transferência, tudo mais. Ó, Mimo Friday, hoje é sexta-feira, dia de mimos. 45% de desconto em notebook. Na lua! Isso aqui é o futuro. Sério. E vocês já devem ter me visto na propaganda aqui na Twitch. Com o código digital Nexus, seu cartão desbloqueia milhas com descontos exclusivos. Eu consegui conquistar muitas coisas que eu queria na minha vida. Compartilhem coisas maneiras aqui, porque eu vou começar a ler este chat maravilhoso. Eu estou me formando oficialmente em inglês com 14 anos. Mano, aprender a cozinhar é uma tarefa difícil e é uma conquista muito incrível. Agora a Banco Next mandou 30 subs. Não basta sermos mimados pelo aplicativo, a gente é mimado aqui na live também. Eu queria dizer que eu fui web influenciado e criei uma conta no Next pra receber o salário do trampo que eu consegui na área de marketing. Maneiro! Obrigada! Obrigada! Muito obrigada, Banco Next. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui no chat, todo mundo que passou pra me dar feliz aniversário. Um beijão, se cuidem. Vejo vocês por aí. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? A live de hoje é patrocinada pela Ruffles. Ruffles, cheddar e bacon. Quem tem uma não quer guerra. Quem tem uma não quer guerra com ninguém, irmão. Thank you very much, Ruffles. Thank you very much. Essa versão é limitada, by the way. Cheddar e bacon, mano. Então por isso que a gente tem aqui embaixo, galera, tem um banner da Ruffles. Vocês vão amar esse desafio que a Ruffles fez pra gente. Trazer a paz pro Fortnite com o poder da Ruffles Cheddar e Bacon. Eu fiz uma seleção de emotes bem legais pra gente ver se a gente consegue fazer isso. Que é pra se o cara estiver construindo que nem um louco pra cima da gente, a gente fala assim, ó, pera aí, irmão. Tenho certeza que ele vai parar. Já estou descendo aqui no meio da balada. Mano, aqui dentro o cara não dança. Eu não vou eliminar. Eu me recuso. Vem aqui, irmão. Vem aqui, cara. Oh my God! What? De primeira? Velho, eu não vou aí, vem! Acredito nisso, velho. Que é isso, velho? Caraca, a Ruffles não esperou nem ter um confronto aqui. A Ruffles tá louca, velho. Mandou 30 freaking subs. Chegou a bugar aqui do lado. Você é louco, vou até dançar aqui.
Thank you very much, Ruffles, por ter patrocinado a live até agora. Foi um prazer imenso pra mim, cara. Tô muito feliz, cara, de ter feito isso com eles. Tá? A batata da onda. La batata da onda! Aí sim, mano. Bom, vocês viram, né? O chat é uma loucura. Ainda mais quando dá gift sub. Enfim, gente, espero ter contribuído de alguma forma, compartilhado algum conhecimento. Super agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. É uma grande honra fazer parte desse momento. Uau! Muito bom. Salva de palmas, pessoal, por favor. Ana Dege, vamos, né, temos alguns minutinhos, vou fazer umas perguntinhas. Eu, de fato, fiquei impressionado, né, então, parabéns. Já fica o convite aí, porque eu acho que eu quero muito levar, a gente quer muito como conselho, levar você para outros palcos, né, no E-Commerce Brasil. Então, tem os regionais, tem um evento que acontece lá em Minas, tem um evento que acontece em Curitiba, né, e a gente quer muito ver você nesses palcos. Eu fiquei realmente encantado. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui. Quem já conhecia a Twitch aí, pessoal? Bom, olha, quem não conhecia? Uau! Né? Então, assim, para quem não conhecia, eu anotei uma frase sua que entendeu os valores e comportamentos dessa audiência, né? Esse pessoal compra, então nós precisamos entender como é que funciona o comportamento dessa audiência aí. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria, se você puder falar um pouco, quais as tendências da Twitch que podem ser usadas no e-commerce, pensando muito num negócio transacional, né? Pensando na conversão lá de compra. Bom, acho que a gente tem aprendido muito com bons cases de sucesso, que é o que vocês viram aqui. Mas, na realidade, eu acho que assim, a questão do conteúdo, ele estar conectado com a audiência, né? Ele ter uma razão por que ele está lá, é algo extremamente importante, relevante, que gera, sim, mais engajamento. E no final do dia, na curva, né? No funil, né? Realmente a gente vê um resultado muito maior, né? Onde a gente vê essa relevância. A gente sabe como é difícil cada vez mais criar, por exemplo, pensar em ações específicas, porque é difícil conhecer. Imagina quantas comunidades tem na Twitch, né? Isso é uma loucura lá. Quantas comunidades absurdo, existem? né? Como é que eu conheço essas comunidades e eu converso com essas comunidades? E isso acontece muito, assim, acho que o time lá nosso que a gente tem interno, eles conseguem levantar bastante dados, trazer bastante números para que essas ações elas não fiquem somente no âmbito de conversa ou no sentido de falarmos o que pode ou não pode fazer sentido, no sentido mais bonito ou o que eu posso dizer florido da palavra, mas na realidade através de números, através de pesquisas. Eu acho que é algo que a gente vem trabalhando bastante, mas eu digo principalmente assim, falar de conteúdo, mas o conteúdo em si não é um conteúdo somente o vídeo, né? Mas ele tem que ter uma entrega, por que ele está lá. Eu acho que esse é o principal takeaway que a gente tem no nosso dia a dia sobre cada vez mais ir para conteúdos que levam, né, que engajam e que levam como consequência aí a jornada do consumidor para a conversão. Legal. Nessa tua resposta, a gente que é de marketing, marketing digital, tem uma cacetada de métrica, né? Exato. CPC, CPL, CPA, CPV, Controla CPM, tudo, tem um monte, né? Quais métricas, né, assim, a Twitch fornece para ajudar as empresas aí nessa jornada, né, a orientar essa estratégia de marketing, assim? Bom, tem diversas. Na realidade, acho que essa questão de comunidade em si, aí cada comunidade acho que tem que ser medida de uma forma um pouco diferente no sentido para você entender qual é aquela audiência, né? Então, o time de Business Partner Sales, eles têm bastante pesquisas mais profundas de cada uma das comunidades. Eles fornecem também dados um pouco mais de audiência e até mesmo trazer cases, né, que possam, de repente, ter similaridades e fazer, por exemplo, projeções. Acho que eles conseguem entregar bem também. Então, na realidade, assim, acho que tudo depende de cada... A gente trabalha muito tailor-made, de acordo com o que o cliente, no que as marcas
pensem como sentido para aquela estratégia, né? Mas acho que assim, em termos de dados, a Twitch, assim, na realidade a gente consegue traquear trends, né? Desde, enfim, claro, respeitando todos as nossas policies, mas desde que respeite, o pessoal de time de Brasil, de Business Partner Sales, eles conseguem fornecer as métricas que façam sentido para esse time de marketing, para se sentir mais seguro, até para tomar decisões dos seus investimentos também, e para tomar as decisões de quais as ações que fazem mais sentido para aquela marca. Porque o dinheiro de marketing é finito, Ele é e finito. tem muita possibilidade, mas é super relevante. Né? Quanto mais clareza, né, mais assertiva vai ser a campanha, o resultado, enfim, muito legal. Exatamente. Então, Legal. contem com a gente nessa jornada aí, vai ser um prazer. Ô, Anadege, muito obrigado, né? Obrigado pela sua participação, pela sua aula. Uma pergunta, a apresentação vai estar disponível? Você sabe se vai ser disponível? Isso eu não sei responder, mas Beleza, a gente pode perguntar Tá para bom. o pessoal Isso. se pode estar disponível, e aí, se tiver, a gente coloca para vocês. Eu, Perfeito. honestamente, não chequei isso. Perfeito. Perfeito, Anadege, muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas para a Anadege. Obrigada, viu, gente? Prazer estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Eu de manhã pensei, falei assim, meu Deus, por que eu fui aceitar? Olha aí, mal, né? O primeiro. Não, Só mas o primeiro, foi ótimo, só foi o muito primeiro, legal. né? É só o primeiro, tem os regionais também. Tá bom. Fica tranquilo. Eu vou legal. pensar em várias manhãs isso, né? Brincadeira. Obrigado, Obrigada querida. pelo convite. Obrigado Foi a demais, você. uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigada. Obrigado, querido. Parabéns. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!